Estimados amigos, queridos leigos da comunidade de São Paulo e também irmãos e irmãs que vierem assistir esse estudo, eu convido a vocês a nós refletirmos hoje sobre a terceira viagem missionária, assim chamada terceira viagem. Nós já refletimos de Atos dos Apóstolos sobre a primeira e segunda viagem. A rigor não eram viagens, mas eram campanhas missionárias que eram empreendidas por Paulo e seus companheiros pela Ásia Menor e entrando até o começo da Europa, vindo do Oriente. E antes ainda de entrar no estudo propriamente dito, eu quero dizer que se tinha um cara que era focado, era o apóstolo Paulo. E ele sabia muito bem o que ele fazia. Ele tinha como lema: para mim o viver é Cristo. Ele sabia, como nós também sabemos como cristãos, que a nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, contra pessoas. Como cristãos, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, o diabo, seus anjos e todas as suas artimanhas, como Paulo escreveu na carta aos Efésios no capítulo 6. E como é que se derrota Satanás? Com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a fé cristã sendo pregada, sendo divulgada. E o reino de Satanás é derrotado à medida que o Evangelho atinge mais pessoas. E Paulo era o grande especialista nessa arte. Nessa dita terceira viagem missionária, que está relatada em Atos 18, 23 até 21, 16, no começo tem um pequeno assunto que nem faz parte da dita viagem de Paulo, novamente pela Ásia Menor. É uma história de um sujeito chamado Apolo. Apolo é um judeu natural de Alexandria, no norte da África, do Egito. Um judeu cristão que conhecia o caminho. Ele sabia das promessas sobre Jesus, ele conhecia o batismo de João Batista, mas não sabia mais detalhes sobre Jesus. E esse Apolo, ele começa a pregar o Evangelho em Éfeso, e depois ele é enviado para Corinto. Quando ele é aperfeiçoado na fé cristã, ele estuda mais sobre Jesus, conhece tudo sobre Jesus através de um casal de leigos, Áquila e Priscila, grandes amigos que Paulo conheceu em Corinto, grandes companheiros de Paulo também na evangelização. Áquila e Priscila instruem bem Apolo, e Apolo claramente prega sobre Jesus daqui para frente. E aí vem relatada a grande estadia, está no capítulo 19, em todo o capítulo, a grande estadia de Paulo em Éfeso. Paulo, em Éfeso, teve vários lances muito importantes. Ele ficou, um relato fala de 2 anos e 3 meses, depois um arredondamento, por assim dizer, no outro relato se fala de praticamente 3 anos em Éfeso. Claro que ele esteve mais de uma vez lá. Mas nesse tempo maior que Paulo, nessa dita terceira viagem missionária, ficou em Éfeso, ele esteve 3 meses pregando na sinagoga dos judeus, e depois, pelo menos 2 anos, como ele teve que sair de lá, na casa de um não-judeu, de um gentil chamado Tirano, que tinha uma escola, não se sabe que tipo de escola. E nessa escola, Paulo era o grande professor instruindo alunos na evangelização, no conhecimento de Jesus. Antes dessa história da evangelização, o Paulo entrou em contato com um grupo de crentes ali que disseram que conheciam Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham recebido um total derramamento, não conheciam muito sobre o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem todo o poder do Espírito Santo. Logo depois disso, então, é que quando Paulo vai para a escola de Tirano, ali sim uma espécie, ele cria, nós diríamos, um seminário teológico, quem sabe. Ele instrui muitos evangelizadores, e esses se espalham pela Ásia Menor, aquela região para onde foram mandadas as 7 cartas do Apocalipse.
eles levam o evangelho adiante. Essa era uma grande estratégia de Paulo. Ele instruía uns para levarem adiante, ele não fazia tudo sozinho. Isso ele fez durante 2 anos, ali só na escola de Tirano. E a evangelização avançou muito. E aí aconteceram 2 coisas interessantes. Surgiu um grupo de mágicos, filhos de um tal de Seva, 7 filhos de Seva, que faziam magias, artes mágicas, e quando viram que Paulo falava de Jesus, disseram que faziam isso em nome de Jesus. Paulo diz, não, não é isso não. E Paulo diz quem é Jesus de fato, essas pessoas são repreendidas, muitos mágicos ali se convertem para Jesus, trazem seus livros de magia para serem queimados. Isso causou um grande impacto ali na cidade de Éfeso. E finalmente uma outra coisa muito interessante é que Éfeso, ali havia uma deusa chamada Diana, uma estátua, diziam que caiu uma estátua de pedra, caiu do céu, a grande Diana dos Efésios. Isso, Diana, o nome em latim, nome dos romanos, ou Ártemis, deusa em Ártemis em grego. E à medida que as pessoas iam se tornando cristãs, elas não compravam mais as estatuetas de Diana. E o comércio de estatuetas, liderado por um tal de Demétrio, vai caindo, isso causa um problema econômico para eles. Olha o quanto o evangelho causou impacto ali. E eles fazem um movimento contra Paulo. Paulo vai para julgamento. Bem no fim, quem tem que julgá-lo diz isso aí é uma questão religiosa, não tem nada a ver. Ele põe panos quentes em cima, mas o Paulo decide sair dali. Mas enfim, em Éfeso foi um grande ponto de evangelização para toda aquela região. E aí o Paulo decide ir para Jerusalém. Ir de Jerusalém, finalmente talvez voltar para Antioquia, mas ele é advertido pelo Espírito Santo em diversos lugares por onde ele passa, através de pessoas movidas pelo Espírito Santo para não ir. Ao mesmo tempo, ele tinha certeza que ele tinha que ir. Então, nós não entendemos como o Espírito Santo o convenceu. Ele foi, e depois a gente vai ver num outro estudo que Paulo acaba sendo, inclusive, preso em Jerusalém. Mas quando ele sai de Éfeso, passando por vários lugares, um lance interessante também em termos de evangelização que aconteceu na cidade de Troade. Numa noite, ele pregou a noite inteira em Troade e tinha ouvintes. Isso era numa sala no 3º andar de um prédio. E tinha um rapaz chamado Eutico. Eutico significa afortunado, um sortudo, diz o nome dele, sentado no vão da janela, e ele adormece e cai. Cai do 3º andar lá fora e morre. Paulo diz, não, esse aí ele vive. E ressuscita ele pelo poder de Jesus. Isso causou um grande impacto também. Eles levam esse rapaz para casa, mas Paulo volta para aquela sala, continuam os ouvintes, ele prega até de manhã o Evangelho de Jesus Cristo ali em Troade. E aí sim, ele vai rumando para Jerusalém, passa por uma outra cidadezinha chamada Mileto, vizinha de Éfeso. De Mileto ele manda chamar os presbíteros, anciãos ou os líderes espirituais de Éfeso, que ele tinha instruído, para se despedir oficialmente deles. E esse discurso de despedida de Paulo é o grande discurso de Paulo para cristãos em Atos dos Apóstolos. Isso está em Atos 20, 17 a 35. Eu quero destacar desse discurso de Paulo 2 versículos, o que Paulo diz que se refere a si mesmo, como é que ele fazia, como é que ele encarava a evangelização e como é que eles, os líderes espirituais, deveriam fazer. Então, Atos 20, 20 e 21, Paulo diz o seguinte: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. É isso que Paulo sempre anunciou. Na sinagoga ou na igreja dos judeus,
depois de casa em casa, ou ali na escola de Tirano, que vocês devem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Essa é a grande mensagem que da vida espiritual, da vida eterna, derrota Satanás. E daí o Paulo coloca como é que eles deveriam ser, o resumo, versículos 28 e 29 de Atos 20. 28 e 29, ele diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos, os líderes espirituais, hoje seriam os pastores. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Cuidem de vocês mesmos e preguem então o Evangelho. É isto que compete aos pastores, nada mais e nada menos do que isso. Dito isso, então está relatada ainda toda a viagem de Paulo até Jerusalém. Isso segue no capítulo 21 até o versículo 16. Ele chega em Jerusalém, onde ele vai ser preso por causa da evangelização. Daí ele passa por uma série de julgamentos, vai para Roma julgado e condenado, e assim vai terminar Atos dos Apóstolos. Mas hoje nós aprendemos mais um pouco com Paulo que o centro do Evangelho é Jesus Cristo e a vida da igreja é crer em Jesus e anunciar a Jesus. E é isso que derrota o reino das trevas. Deus Espírito Santo nos ajude. Amém. Fiquem na paz de Deus.